Convido agora o senhor Renan Reim dos Santos, que vai falar do Acordo Mercosul e União Europeia e os impactos no arroz. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Renan dos Santos. Eu sou assessor de Relações Internacionais da Farsul, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Falar de um tema aqui que está bastante quente, muito recente, que é, então, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Essa apresentação a gente já fez para vários setores e, no final, eu fiz uma parte especial do arroz. Essa palestra ela é bem longa, então eu não vou ter o tempo suficiente para apresentar ela toda. Então eu vou passar meio avoado o começo e focar na parte do arroz que ficou para o final, tá? Lembrando que agora, em 1º de maio, entrou em vigência esse acordo. Então, ontem saíram os dados da balança de comércio exterior de maio, então a gente já sabe os resultados desse primeiro mês das exportações de arroz para a União Europeia. Então, e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Para cá? Não está passando aqui. Ah, é. Então tá. É o maior acordo comercial do mundo. Nós temos aí um acordo realmente grandioso em questão de números. 720 milhões de habitantes. É um bloco, é uma massa de pessoas realmente muito significativa. Nós temos um PIB que é 25% da economia mundial. Vejam, é muito dinheiro que a gente está falando quando a gente junta esses dois blocos. E o outro ponto, a maior zona de livre comércio do mundo. Então, nós temos aí condições comerciais muito favoráveis entre os dois blocos. Essa é a teoria, pelo menos, né? O acordo de livre comércio deveria liberalizar o comércio, mas a gente vai ver que não é bem assim. E aqui alguns detalhes, né? É o segundo maior destino das exportações do agro brasileiro e é o segundo maior fornecedor de insumos do agro brasileiro. E esse é um ponto importante para o pessoal do arroz. E esse é um ponto que a gente vai falar lá na frente. Aqui é só a linha do tempo, então, 27 anos de negociação, um acordo muito demorado, muito arrastado. Eu estava na faculdade e a gente falava desse acordo, como esse acordo ia ser maravilhoso, e não saía nunca, agora saiu. O primeiro ponto, então, liberalização tarifária. Isso aqui são as ofertas da União Europeia e do Mercosul. As linhas tarifárias são os produtos. Cada produto é uma linha tarifária. Então, a União Europeia está tirando o seu imposto de importação, falando didaticamente, de 93% dos produtos. Então, 93% dos produtos que a gente exporta para eles não vão ter mais alíquota de importação. Ou seja, vão entrar de uma maneira muito competitiva no mercado europeu. E o Mercosul, 91%. Então, 91% do que os europeus forem exportar para cá vai entrar de uma maneira mais competitiva. E aqui a questão dos prazos de desgravação. Vejam que a União Europeia o máximo é 12 anos e nós temos aqui uma exceção de até 30 anos para o nosso setor automotivo. Então, o setor automotivo foi muito protegido no Mercosul com esse acordo. Aqui a gente fala um pouquinho das cotas tarifárias, que é um ponto central aqui para o arroz. As cotas tarifárias, o que são? É um volume. Então, tem um volume disponível, que pode ser crescente, ou ele pode ser estático, ou ela pode ainda ter uma tarifa residual. Então, vamos lá. Volume crescente é o caso do arroz. No primeiro ano, eu tenho 10 mil toneladas. No segundo ano, eu tenho 20 mil toneladas. Até chegar lá no sexto ano, com 60 mil toneladas. Uma cota estática. Essa é aquela cota que já começa no seu volume mais alto. Então, é aquela cota e acabou. Não tem um período de desgravação, um cronograma para abertura dessa cota. E a tarifa residual, aqui é o caso da carne bovina. Por exemplo, a gente vai poder exportar carne bovina para o mercado europeu com condições melhores, dentro de um volume específico, que são 99 mil toneladas, e mesmo assim, dentro daquele volume, vai ter uma tarifa de 7,5%. Então, vejam que a carne bovina fica limitada por volume e mesmo no ganho, ainda continua tendo uma tarifa, porque é um setor muito defensivo. Nós sabemos os protestos todos que ocorreram na Europeia,
protecionismo do setor deles, o medo de competir com o Mercosul e principalmente com o Brasil, né? Então, alguns setores são protegidos. E, infelizmente, o arroz está aqui na cota de volume crescente, tá? O que o Brasil ganha, então, aqui alguns exemplos, eu não vou me ater, tá? Aqui, vou passar. Mas as carnes, por exemplo, todas têm cotas, não é nada liberado. Então, aqui, o arroz, 60 mil toneladas. Lá no final, depois que a gente já tiver no sexto ano, 60 mil toneladas com uma tarifa zero. Então, o nosso arroz que hoje paga para entrar na Europeia, até 60 mil toneladas vai entrar sem a tarifa. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. A gente sabe que o Brasil só exporta mais de 1 milhão e 200 mil toneladas de arroz. Então, 60 mil toneladas. E ainda temos Uruguai, Argentina e Paraguai, que são exportadores de arroz. É um volume muito, muito, muito pequeno. Aqui uns produtos vencedores, eu vou passar pela questão do tempo. Aqui um ponto interessante, que ele acaba corrigindo para vários setores uma desvantagem competitiva antiga, porque tem outros mercados que acessam a União Europeia de uma maneira mais competitiva do que o Brasil. E o Brasil, com o acordo, passa a ser mais competitivo dentro do mercado europeu também. Aqui é o que o Brasil protege, né? Então ficou muito forte a questão do leite em pó, os queijos, fórmula infantil, o alho, vinho e espumante. É interessante aqui para nós, aqui do Rio Grande do Sul, a questão do vinho e do espumante ser protegido. E o chocolate, manteiga e pasta. Então, esses são os setores do agro que nós mais protegemos ao negociar com os europeus. Aqui é uma questão de quais são os riscos que nós temos com esses parceiros europeus, porque eles são parceiros muito difíceis. Tanto que demorou 27 anos para esse acordo sair do papel, né? E aqui é um ponto muito, muito central para o Brasil. Regulamento Europeu Anti-Desmatamento. Essa lei aqui, ela exige rastreabilidade georreferenciada até a unidade produtiva. Opa. Tu tem que provar que o produto não se origina de área desmatada após 31 de dezembro de 2020. Aplica-se a soja, carne bovina, café, cacau, madeira e derivados, produtos que o Brasil é grande exportador. Então, é uma questão que é externa ao acordo. Nós não negociamos isso, isso é uma legislação europeia. Eles foram lá e fizeram, temos essa legislação, vocês têm que cumprir para acessar o nosso mercado. E um ponto aqui que nos incomoda bastante é que eles não reconhecem o cadastro ambiental rural brasileiro como prova para essas exigências deles. Então aqui nós temos um grande problema. Bom, aqui os impactos, os riscos, né? Então, se tu não cumprir essas obrigações, tu não vai ter aquele benefício tarifário, tu não vai conseguir ser competitivo dentro do mercado europeu, tu vai ser proibido de exportar, tu pode ter a tua carga retida nos portos europeus, e tem um custo aí de conformidade muito grande para tu te adequar e conseguir mostrar para eles isso. Outro ponto complicado são as salvaguardas da União Europeia. Nós também temos salvaguardas, mas eles têm salvaguardas muito mais agressivas e automáticas. Então, a partir do momento que eu tenho um aumento de 5% nas exportações de um produto, desses produtos aqui de baixo, para a União Europeia, já abre uma investigação em que eles podem travar o benefício tarifário. Então, se a gente tem um aumento de 5% nas exportações de carne bovina para a União Europeia, eles já podem suspender esse benefício tarifário. Vejam, ou então, se causar um impacto de 5% no preço no mercado europeu, também pode congelar esse benefício tarifário. Então vejam, nós temos um acordo de livre comércio. Qual é o intuito dele? Aumentar o comércio, certo? E se eu aumento mais de 5%, aí eu não quero mais o acordo de livre comércio. Então são parceiros muito, muito complicados. Aqui um exemplo que a nossa CNA, Confederação Nacional da Agricultura, calculou, que na carne bovina, por exemplo, o benefício tarifário de 7,5% dentro daquelas 99 mil toneladas apenas, só isso já seria o suficiente para disparar esse gatilho das salvaguardas automaticamente. Então, é um acordo, assim, realmente, tem algumas coisas deles que são feitas para não dar certo.
Aqui é como operar as cotas na prática, eu vou pular essa parte. Aqui também a questão do status, né? Então, dia 1º de maio entrou em vigência provisória e as operações das cotas. E aqui tem um ponto interessante para arroz que a gente vai ver em relação aos nossos vizinhos aqui do Mercosul, mais para frente. Bom, o que significa, né, no papel, né? No papel, um acesso preferencial a 450 milhões de consumidores, que é um mercado de alta renda, que paga bem e que realmente é um bom mercado, quando tu consegue entrar nele, né? Redução de custos de importação, isso aqui é interessante para arroz, os insumos agrícolas europeus, e nós temos na cadeia do arroz insumos europeus que vão ficar mais baratos, então a gente pode ter um ganho de competitividade aqui. A valorização ou a obrigação da rastreabilidade, né, para poder entrar em conformidade, e a diversificação da pauta exportadora, porque vários produtos de exportação daquelas cadeias menores, não tão exploradas ainda nas exportações, acabam se beneficiando. Então vamos falar agora do arroz. Isso aqui é desmembrando como é que ficou o arroz no acordo União Europeia e Mercosul, tá? Ele entra, então, na Europeia, acesso livre sem limite dentro da cota. A linha do tempo, então, no ano 0 é 10 mil toneladas, o ano 1, 20 mil, até no ano 5 mais 60 mil toneladas. E trava em 60 mil toneladas. 60 mil toneladas é o nosso teto. Vejam que 60 mil toneladas é um mês normal de exportações de arroz aqui no Rio Grande do Sul. Não é nada demais. Então, dentro da cota, a tarifa é 0. Então, se tu conseguir ter assim um embarque no momento certo e tu conseguir entrar na cota, tu vai ter aquela operação com uma lucratividade maior, porque não vai pagar a tarifa. Então, assim, para quem estiver muito ligado pontualmente e conseguir pegar aquelas cotas, vai ter um ganho importante. Mas, o que passar da cota, o casca paga 211 euros por tonelada, o descascado paga 65 dólares por tonelada e o semi-branqueado e branqueado 175 euros, perdão, por tonelada. Então vejam que é um custo muito grande. Isso aqui é a operação normal que nós temos com os europeus. E em 60 mil toneladas a gente não vai ter esse custo aqui e vai ser zerado. Então eu entendo que é uma coisa muito pontual de quem conseguir chegar na frente. Então, como usar a cota também aqui é uma parte mais operacional, tá? Dos documentos obrigatórios, etc. Eu vou pular, tá? Aqui um ponto muito interessante, gente, para a gente nos compararmos com os nossos vizinhos do Mercosul. Olha só, no Argentina, no dia 29, lembrando que entrou em vigência no dia 1º de maio, dia 29/4, a Argentina publicou a sua regulamentação de como seria para o operador argentino exportar para a União Europeia através das cotas. Um sistema super prático, online, tudo automatizado, super funcionou. O Brasil conversava. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? E a gente disponibilizou os nossos modelos de exportação em 1º de maio, quando entrou em vigor. Eles se adiantaram. Eles publicaram antes, nós publicamos no 1º de maio. O que aconteceu? Argentina e Uruguai esgotam cotas de arroz e ovos para a União Europeia. Brasil perde cotas de arroz. Mercosul. Argentina e Uruguai esgotam cotas de arroz e ovos. Brasil perde cotas. La cota de arroz Mercosul. Uruguai conseguiu 63% da cota de arroz. Argentina e Uruguai esgotam cotas de exportação. Uruguai não dorme. Ficou com 63% da cota do arroz. Aqui é o nosso governo não nos ajudando mais uma vez. Os uruguaios e os argentinos estavam prontos para exportar, tinham um sistema pronto, correram na frente e levaram as cotas. Nós não temos cotas de arroz para exportar para a União Europeia esse ano, porque os nossos vizinhos foram melhores do que a gente. Aqui, então, já vou me encaminhar mais para o final. Os impactos, então, que a gente consegue imaginar que vão acontecer.
com esse acordo para o setor de arroz, do setor de arroz. Pelo lado europeu, eles têm uma resistência muito grande. No setor orizícola deles é muito grande mesmo. A União Europeia é deficitária. Ela depende de importações. Tá, ela é deficitária. Por que ela é tão resistente a importações? Porque ela tem uma série de acordos comerciais com outros países em que ela já entrega o mercado dela sem tarifas. Então, eles enxergam o Mercosul como mais um que vai oferecer arroz e vai aumentar a pressão no mercado interno deles. Então, aqui o posicionamento europeu enquadra o acordo como um risco de importação, com padrões mais fracos do que os europeus, imagina. Eles acham que a nossa produção, que a produção deles tem padrões mais elevados do que a nossa, que nós sabemos que não é verdade. O arroz, nós temos aqui no Mercosul 15 milhões de arroz PERI contra 2,5 milhões de toneladas dos europeus, então a gente tem uma força muito grande, um volume muito grande para eles. E nos produtores gregos, uma grande resistência, nos italianos também, com medo da competição com o Mercosul. Então, a União Europeia é deficitária em arroz, mas o déficit não elimina a resistência. Não elimina. Então, por quê? Porque eles têm isso aqui tudo. Eles conseguem comprar arroz do Camboja, Mianmar, Índia, Paquistão, Estados Unidos, Tailândia, Austrália, uma série de países já entra no mercado europeu com arroz competitivo sem tarifas. Então, eles enxergam o Mercosul como mais um. Então, essa é a visão do setor deles. Por isso que eles são, por isso que a cota é tão pequena, por isso que é só 60 mil toneladas. Porque eles enxergam que o mercado deles já é importador muito forte e não querem mais uma pressão no mercado deles. De novo, aqui a questão da diferença produtiva, né? Então, a gente tem maior potencial exportador, menor custo e mais flexibilidade. Então, eles têm medo da gente. Infelizmente, eles têm medo da gente. Isso aqui é uma outra questão delicada, as cláusulas espelho, que eles exigem, gostariam de exigir mais da gente, né? Essas cláusulas espelho, imagina, nós temos que produzir, não só produzir, temos que produzir como eles produzem. Temos que produzir seguindo as questões de resíduos, segurança do alimento, uma série de questões, eles gostariam que a gente produzisse como eles. Então, é um outro ponto aí de contenda entre os dois blocos. Enfim, agora, o que a gente vê? Um choque de competitividade. O que a gente pode ver? Tarifa menor em máquinas, em químicos, em alguns fertilizantes, peças de máquinas. Tem uma série aí de produtos que a gente pode se beneficiar na nossa produção. Então, pode ser que a gente não exporte grandes volumes para a União Europeia. Tá, não vamos exportar grandes volumes. Mas talvez a gente consiga aí tecnologias mais baratas e talvez diminuir um pouco o nosso custo de produção. E que também já seria um ganho, pelo menos, né? Então, a gente já usa tecnologia europeia, pode aprofundar esse uso. Então, BASF, uma série de produtos, da Bayer também. Essa colheitadeira aqui da New Holland, famosa, 790, mas ela é produzida no Brasil, mas ela pode ter tecnologias e componentes europeus que podem ser barateados também. Então, a gente tem que provar essa questão da regra de origem. O produto sendo europeu, ele entra aqui mais barato e a gente pode, então, ter um impacto nos nossos custos. Então, é isso. O que nós enxergamos que o acordo pode ser benéfico para o setor do arroz não é na exportação. É realmente nessa questão dos insumos e talvez aumentar a competitividade do nosso arroz, modernizar a cadeia produtiva, etc. Porque, infelizmente, é um parceiro muito complicado mesmo. Pessoal, desculpa, eu tive que fazer super rápido essa palestra, ela era bem mais longa, mas agradeço a todos. Nosso tempo estava curtinho aqui. Qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo meu e-mail aqui, que nós temos uma grande equipe ali na Farsul, na assessoria econômica, que pode tirar diversas dúvidas aí sobre, até mesmo sobre o mercado, tá? Obrigado.